Vascaíno, segura essa porque o que parecia impossível começa a ganhar contornos de realidade. Não é especulação, não é promessa vazia, tem um grupo milionário com interesse real em colocar 500 milhões de reais na reforma de São Januário. Isso mesmo que você ouviu. R$ 500 milhões para transformar de vez a nossa casa num estádio moderno, à altura da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. E quando a gente fala que agora vai, é porque pela primeira vez a coisa parece caminhar com seriedade, com projeto, com grana e, principalmente, com gente de peso envolvida nos bastidores. Mas antes de a gente mergulhar nessa história que pode marcar um novo capítulo na vida do nosso caldeirão, tem um contexto que precisa ser colocado. Por que não dá para falar de futuro sem entender o presente? E o presente do Vasco, convenhamos, é uma bomba relógio prestes a explodir. Dívidas, recuperação judicial, confusão com a SAF, rombos mensais e um cenário que, se não for bem administrado, pode arrastar o clube para uma crise ainda mais profunda. O mais inacreditável é que, mesmo com tanto problema, ainda tem gente com interesse em investir pesado no Vasco. E isso mostra que, apesar de todos os erros, ainda há algo muito valioso no nosso escudo, na nossa história e na força da nossa torcida. Vamos começar falando da dívida. O Vasco hoje deve mais de 10 milhões de reais apenas para um empresário do futebol, o poderoso Giuliano Bertolucci. E não, essa não é uma dívida diretamente ligada ao Felipe Coutinho, que inclusive é agenciado por ele. Trata-se de pendências antigas, acumuladas ao longo dos anos, que mostram como o clube vem empurrando problemas com a barriga há muito tempo. O curioso é que, apesar de tudo, o relacionamento entre o Vasco e o empresário continua bom. E por quê? Porque, no fim das contas, essa dívida é pequena se comparada com outros clubes do futebol brasileiro. O Fluminense, por exemplo, deve o dobro. O Atlético Mineiro, o Corinthians e até o São Paulo têm dívidas muito maiores com ele. E sabe o que isso revela? Que, no meio desse caos, o Vasco ainda tem alguma credibilidade. Ainda consegue conversar, negociar, e mais importante, ainda desperta interesse de investidores. E isso é fundamental num momento onde cada centavo importa. Principalmente porque o buraco financeiro do clube é assustador. Desde que virou SAF, a dívida aumentou em 50 milhões de reais. O número total de credores chegou a 603, e o passivo acumulado já ultrapassa a marca dos 580 milhões de reais. Uma verdadeira bomba que, se não for desarmada com inteligência, vai explodir no colo da gestão atual. E é aí que entra um dos assuntos mais delicados dessa história, a possível revenda da SAF. Isso mesmo. O Vasco já foi vendido uma vez, mas agora existe a possibilidade real de ser vendido novamente. E quem confirmou isso foi ninguém menos que Renato Brito, o vice-presidente-geral do clube. Ele participou de uma entrevista e deixou bem claro que o presidente Pedrinho tem, sim, a intenção de revender a SAF. Mas com uma diferença crucial, dessa vez, o processo será feito com responsabilidade, com calma e buscando o melhor investidor possível. Nada de entregar o clube para o primeiro que aparecer com um contrato bonito na mão e promessas vazias na boca. A consultoria contratada, uma das mais respeitadas do país, já iniciou o processo de construção do famoso book de investimentos, aquele documento robusto que vai ser apresentado a possíveis compradores. O objetivo é claro, atrair gente séria, com bala na agulha e que entenda a grandiosidade do projeto que é administrar o Vasco da Gama. Ninguém aqui quer repetir os erros cometidos com a 777 Partners. E o próprio Renato Brito falou com todas as letras que o Vasco poderia, sim, ter quebrado ou até mesmo ter sido rebaixado para a Série D caso as consequências da má gestão da SAF não fossem minimamente controladas. Enquanto a revenda da SAF ainda é uma incógnita, o que já começa a se concretizar é a reforma de São Januário. E não estamos falando de promessa de campanha, maquete em 3D ou conversa fiada. O projeto está caminhando com estudos técnicos reais. Já foram feitos 2 estudos fundamentais, o primeiro sobre as fundações do estádio, analisando a profundidade e a resistência do solo, o segundo, um levantamento aéreo feito com drone para mapear com precisão toda a estrutura atual e o potencial construtivo da área. Tudo isso é pré-requisito para qualquer obra de grande porte.
É planejamento de verdade, algo que há anos o Vasco não via. E é nesse ponto que entra o investidor que pode mudar tudo, o empresário Wilson Borges Pereira, dono da Sodepa, uma holding especializada em compra e venda de imóveis. A mesma empresa que, há pouco mais de um ano, desembolsou 70 milhões de reais para comprar o terreno do antigo hipermercado Extra na Barra da Tijuca. Ou seja, não estamos falando de amador. É gente acostumada com cifras altas, com negócios grandes e com projetos urbanos ambiciosos. E segundo informações confiáveis, esse empresário está muito próximo de adquirir 85% do potencial construtivo de São Januário. Isso significa um valor aproximado de 425 milhões de reais entrando nos cofres do Vasco. É grana, amigo. É dinheiro de verdade, e mais, sem depender da SAF. Só que, claro, isso ainda não é o suficiente para bancar toda a reforma. O custo estimado do novo São Januário gira entre 500 e 600 milhões de reais, e o clube já está de olho em outras fontes de receita para fechar essa conta. Venda de camarotes, cadeiras cativas, naming rights, parcerias comerciais, tudo isso está no radar. Inclusive, o próprio Renato Brito falou abertamente sobre a possibilidade de estruturar um fundo imobiliário com base no chamado direito real de superfície, um modelo semelhante ao que o Palmeiras utilizou com a W Torre. A diferença é que, no caso do Vasco, a intenção é captar recursos com o próprio torcedor, permitindo que a massa vascaína participe diretamente da construção da nova casa. Uma ideia ousada, mas que faz sentido, principalmente pela força e paixão da torcida cruz-maltina. Agora, enquanto tudo isso é preparado nos bastidores, a realidade financeira do Vasco ainda é assustadora. O clube associativo tem uma dívida ativa de 439 milhões de reais. Vive um quadro de calamidade, com prejuízos mensais constantes e uma dependência total do repasse feito pela SAF para continuar funcionando. E a SAF, por sua vez, não está em situação muito melhor. A dívida dela chega a 504 milhões de reais, e o patrimônio líquido é negativo em 841 milhões. Juntando tudo, estamos falando de quase 1 bilhão de reais em dívidas. É muito pesado. E o mais preocupante é que os prejuízos continuam mês após mês. Em abril, o rombo foi de 15 milhões e 600 mil reais. Em maio, o prejuízo caiu para 3 milhões e 600 mil, mas ainda é um número alto para quem tenta respirar financeiramente. Esse é o cenário. Uma montanha-russa de emoções onde, de um lado, a esperança de um futuro melhor começa a surgir com o projeto da reforma de São Januário e a possível revenda da SAF. Do outro, uma herança maldita de dívidas, gestões temerárias e um modelo de administração que ainda deixa muitas dúvidas no ar. O que ninguém pode negar é que a torcida vascaína continua sendo o maior ativo do clube. É essa torcida que lota estádio, que empurra o time, que cobra, que protesta e que nunca, em nenhum momento, abandonou o clube. E talvez por isso ainda existam empresários, grupos econômicos e investidores dispostos a colocar dinheiro no Vasco. Porque eles sabem que, com a torcida ao lado, o Vasco é gigante. E gigante, a gente sabe, não cai. Mas também não pode continuar tropeçando no próprio passado. Agora a pergunta que fica é, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, será que dessa vez vai? Será que o Vasco vai conseguir finalmente sair do buraco, reconstruir sua casa e reencontrar o caminho das vitórias dentro e fora de campo? Será que a venda da SAF vai mesmo acontecer e colocar fim à novela que começou lá atrás com a 777? E mais, será que esse projeto da reforma vai ser o primeiro passo concreto de uma nova era? A gente vai continuar acompanhando cada passo, cada movimento, cada detalhe. Porque o momento é decisivo. Talvez o mais importante das últimas décadas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama vive um momento de expectativa e rumores intensos nos bastidores do futebol brasileiro, e o mais recente burburinho gira em torno do jovem atacante John Kennedy.
Fontes próximas ao clube e a jogadores indicam que o treinador Fernando Diniz estaria pessoalmente envolvido em uma articulação para convencer John Kennedy a se transferir para São Januário por empréstimo, cenário que tem movimentado a imprensa esportiva e as redes sociais. Segundo especulações, a abordagem de Diniz não se restringiu apenas ao aspecto técnico, mas também à filosofia de jogo que ele vem implementando no clube, marcada por intensa posse de bola, pressão alta e movimentações verticais que favorecem jogadores com velocidade e capacidade de finalização rápida. O interesse do Vasco não é exatamente surpresa, considerando a necessidade do time de reforçar seu setor ofensivo com jovens talentos promissores que possam se adaptar rapidamente ao estilo dinâmico do treinador, que já demonstrou em passagens anteriores habilidade para potencializar atletas em desenvolvimento. Ao que tudo indica, Diniz estaria transmitindo confiança ao jogador, ressaltando que a oportunidade de se juntar ao Vasco poderia não apenas dar visibilidade imediata no cenário nacional, mas também servir como plataforma para crescimento individual e valorização no mercado, elemento fundamental para jovens em início de carreira. Rumores ainda sugerem que a conversa entre Diniz e John Kennedy teria ocorrido de forma direta, possivelmente em uma reunião presencial ou via contato próximo, sinalizando um interesse genuíno do treinador em moldar o elenco com base em características específicas que o jogador apresenta, como mobilidade, visão de jogo e capacidade de se encaixar em diferentes sistemas ofensivos. Essa movimentação tem gerado reações mistas entre torcedores e comentaristas, alguns demonstrando otimismo em relação à chegada de um atleta que poderia agregar profundidade ao elenco, enquanto outros questionam se a adaptação ao estilo intenso de Diniz ocorrerá de maneira rápida o suficiente para impactar resultados imediatos. Em meio a tudo isso, o clube mantém certa cautela, evitando declarações oficiais enquanto a negociação permanece em estágio inicial, mas os rumores já alimentam especulações sobre a estratégia do Vasco para o restante da temporada. O envolvimento direto do treinador na tentativa de contratação revela uma tendência de priorizar escolhas técnicas sobre simples negociações de mercado, algo que Diniz tem historicamente valorizado, mostrando que sua visão para o elenco não se limita apenas à contratação de nomes de destaque, mas à construção de um time funcional e adaptável. Com cada novo dia, novas informações emergem, e a possibilidade de concretizar o empréstimo de John Kennedy se mantém viva nos corredores de São Januário, alimentando expectativas e debates sobre como essa decisão poderia impactar o rendimento da equipe nos próximos jogos, especialmente diante de compromissos importantes no calendário do futebol brasileiro. A combinação de necessidade de reforço, interesse direto do treinador e potencial do jogador cria uma narrativa que se transforma rapidamente em tema recorrente nas rodas de conversas esportivas, abrindo espaço para análise sobre o futuro do Vasco e evolução do jovem atacante caso a negociação se confirme. A estratégia de Diniz, aparentemente, vai além do imediato e se insere em um planejamento de médio prazo, visando formar um time capaz de competir de forma consistente, utilizando jogadores que possam absorver sua metodologia de jogo e traduzi-la em desempenho dentro de campo, algo que ele tem buscado em todas as equipes que comanda. As conversas envolvendo John Kennedy e o Vasco, conforme os rumores que circulam, indicam um interesse profundo do treinador Fernando Diniz em moldar o jovem atleta dentro de seu sistema de jogo, buscando explorar características específicas que se encaixam em seu estilo ofensivo e de pressão intensa. Fontes próximas à negociação afirmam que Diniz teria apresentado a John Kennedy uma visão detalhada sobre como ele poderia contribuir para o Vasco, enfatizando tanto aspectos individuais quanto coletivos do futebol moderno. O treinador, conhecido por transformar jogadores em protagonistas quando corretamente inseridos em seu esquema, teria ressaltado a importância da inteligência tática, da mobilidade e da capacidade de criar espaços dentro da linha ofensiva, atributos que ele enxerga no atacante. Rumores também apontam que a negociação envolve mais do que simples termos financeiros. A proposta do Vasco incluiria elementos de desenvolvimento, exposição na mídia e potencial valorização de mercado, fatores que poderiam tornar a experiência vantajosa para o atleta, caso aceite o empréstimo. Comentários de insiders esportivos sugerem que a abordagem de Diniz é meticulosa, quase estratégica, como se estivesse delineando um projeto de carreira junto com o jogador, demonstrando que a decisão não seria apenas sobre atuar no Vasco, mas sobre a oportunidade de crescer tecnicamente e ganhar visibilidade em uma plataforma mais ampla. Enquanto isso, nas redes sociais,
Torcedores discutem animadamente a possível chegada de John Kennedy, destacando sua capacidade de criar jogadas rápidas, se infiltrar nas defesas adversárias e finalizar com precisão, habilidades que se alinham com o estilo ofensivo que Diniz procura implementar. A especulação também se estende ao próprio ambiente do jogador, com indícios de que familiares e agentes estariam avaliando o impacto da transferência na carreira, pesando fatores como tempo de jogo, desenvolvimento e eventual retorno ao clube de origem após o empréstimo. O burburinho aumenta à medida que veículos de comunicação começam a relatar fontes não oficiais, criando uma narrativa quase cinematográfica em torno da negociação, algo que reforça a ideia de que a influência de Diniz vai além de simples articulação, atingindo a esfera motivacional e psicológica do jogador. Analistas esportivos comentam que, caso a transferência se concretize, John Kennedy poderia se tornar peça-chave no projeto de Diniz, oferecendo ao Vasco uma opção versátil no ataque, capaz de atuar em diferentes posições e gerar variações táticas que o treinador costuma explorar em jogos decisivos. Apesar do caráter rumoroso da informação, a movimentação já provoca reflexões sobre o planejamento do Vasco, sobre a forma como Diniz lida com reforços e sobre o impacto que um jovem talento, guiado por um treinador visionário, poderia ter em uma equipe que busca se consolidar na competição. O cenário desenhado por essas especulações mantém torcedores e comentaristas em alerta constante, aguardando novos desdobramentos que possam confirmar ou desmentir a possibilidade de John Kennedy integrar o elenco cruzmaltino sob a orientação direta de Fernando Diniz. No meio desse turbilhão de rumores, a imprensa esportiva tem se dedicado a analisar cada detalhe da possível negociação entre John Kennedy e o Vasco, criando uma narrativa que mistura expectativa, curiosidade e especulação. Alguns cronistas destacam que a movimentação de Diniz para atrair o atacante seria um reflexo de sua obsessão por um estilo de jogo que prioriza posse, intensidade e criatividade ofensiva, elementos que ele acredita serem essenciais para o crescimento de jovens atletas dentro do clube. Segundo informações não confirmadas oficialmente, a negociação envolve não apenas o interesse esportivo, mas também uma estratégia de valorização de mercado, algo que beneficiaria o atleta caso seu desempenho seja consistente, transformando o empréstimo em um período de aprendizado e exposição que poderia definir os próximos passos de sua carreira. Comentários de insiders sugerem que a reunião entre o treinador e John Kennedy teria sido bastante detalhada, abordando aspectos como posicionamento em campo, integração ao elenco, adaptação ao ritmo de treinos e possibilidade de participação em diferentes competições. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.